Olá, meu nome é Silmara e no vídeo de hoje falarei um pouco sobre o reino Monera. Primeiro, falarei das características gerais, né? Depois, de cada grupo, né, pertencente a esse reino. O reino Monera, né, como característica geral, eles são procariontes, ou seja, eles possuem, né, células simples e não possuem núcleo em si, apenas nucleolo. No nucleolo dessas células que possuem material genético desse tipo de espécie desse reino, fica todo no nucleolo. Esse nucleolo ele não possui membrana, né, nuclear para separar, né, do citoplasma, do núcleo, então é tudo simples. As organelas são muito poucas, né? Então a principal característica, né, possuir nucleolo. São seres unicelulares, né, possuem apenas uma única célula e, dependendo da espécie, podem ter alguns autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos, né, são os que realizam fotossíntese, por exemplo, né, que produzem seu próprio alimento. E os heterótrofos, né, são seres que não produzem próprio alimento, dependem já de matéria orgânica já produzida. A reprodução, a maioria deles é de forma assexuada, ou seja, não há troca de material genético. A célula ela vai se dividir, né, em duas idênticas. Pode ser cisparidade, pode ser por esporos, mas algumas podem realizar pela forma sexuada, em alguns casos. E aí sim, a troca de material genético. Então, uma bactéria vai trocar material genético com outras, principalmente por um processo chamado conjugação. Aí aqui sim vai haver variabilidade genética. Nesse caso, né, é importante destacar, né, que as bactérias, né, no caso, por exemplo, elas podem adquirir resistência, né, mais resistência se houver troca genética com outra bactéria, né, do que apenas se dividir. Então, em alguns casos, né, é mais favorável a algumas delas pela forma sexuada, mas essas são as formas de reprodução. Algumas, a maioria, no caso, são anaeróbias, né? Ou seja, a respiração não depende de oxigênio, e em outras bactérias são aeróbias, ou seja, depende do oxigênio. Então, algumas espécies vão ser anaeróbias e outras aeróbias. Anaeróbias não dependem de oxigênio e aeróbias vão depender. O principal grupo, né, que compreende esse reino são os das bactérias e das cianobactérias, que são as algas azuis. Esses dois grupos, né, são os principais, mas há um outro grupo, que são as arqueobactérias, que vou falar mais à frente, que foi dividido, né, porque o reino Monera já não é considerado mais o reino Monera atualmente. Ele foi dividido em dois: as eubactérias, que são das bactérias e cianobactérias, e o das árqueas, né, que eu vou falar depois. Mas essas são as principais características. Bactérias, né, que é o maior grupo desse reino, né, elas podem ser encontradas em diversos lugares do ambiente, como água doce, no mar, no solo e até no interior de organismos, como no caso de parasitas, né, que as bactérias que dependem de um hospedeiro para viver, né. Elas podem viver de forma isolada ou então por grupamentos coloniais. De acordo com a forma de cada uma, ela pode ter um nome, uma denominação diferente. Por exemplo, Coccus é um formato de esfera, uma única esfera. Streptococcus, um filamento, uma fila de esferas. Estafilococcus, em formas de cacho, né, cheio de esferas, formando cachos como se fossem cachos de uva. Bacilos, né, em forma de bastões. Espirilos, em forma espirilada, né, em forma ondulada, ou
até vibriões, né, em formato de feijões. Então, dependendo da forma, as bactérias podem ter também nomes, né, específicos, denominação específica. Seguindo, né, a utilidade, as bactérias podem ter diversas utilidades para o homem, principalmente na forma de modo econômico e alimentício, como, por exemplo, podem ser usadas para a fabricação de iogurte, como no caso, né, do Yakult, né, lactobacilos vivos, né, usados para produzir iogurte, queijos, coalhadas. Então, diversos produtos, né, alimentícios, até algumas medicações também, podem ser produzidas através das bactérias. Outra função importante é que muitas vivem no trato digestivo. E no nosso trato digestivo, por exemplo, no nosso intestino, elas produzem vitaminas que são essenciais à saúde. Então, são importantíssimas para a saúde. Então, no caso, não só as bactérias podem causar doenças, né, como no caso algumas causam, mas tem utilidades que são importantes, né, para a saúde também. Elas também atuam em outro fator importante, são decompositoras também. Em alguns casos, elas podem decompor a matéria orgânica morta e assim ficar reciclando os diversos elementos no ambiente, para esses elementos não ficarem acumulados no ambiente. E há também o caso, né, como elas também participam de ciclos como o do nitrogênio, então elas podem também fixar o nitrogênio, né, que a maioria dos seres não conseguem absorver. Então essas bactérias especificamente para o nitrogênio, né, elas conseguem fixar e transformar esse nitrogênio numa forma que os seres possam absorvê-lo, né? Então é outra utilidade. Então as principais utilidades são essas e muito importantes. Cianobactérias, né, é um outro grupo, né, dentro desse reino, né, importante, que são as algas azuis. Elas são unicelulares, né, como as bactérias, podem viver isoladamente ou então em colônias, e elas são especificamente autótrofas, ou seja, realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Elas podem ser encontradas em solo úmido, na água doce e no mar. Então, em ambientes, né, desse tipo que geralmente as cianobactérias são encontradas. Mas há um caso importante: se houver acúmulo de matéria orgânica nesses ambientes, elas favorecem o desenvolvimento, né, dessas cianobactérias, e elas podem se proliferar tão rápido, em uma quantidade tão grande, que produzem um fenômeno chamado eutrofização, ou seja, pode tornar aquele ambiente tanto tóxico, né? Podem liberar uma toxina que é perigoso até para as espécies, né, que vivem nesses locais, e também podem contaminar até quem se alimenta dessas espécies, né, causando doenças, ser prejudicial à saúde. Por isso é importantíssimo evitar muito acúmulo de lixos, de matéria orgânica num lugar só, num ambiente, né, que pode ocorrer acúmulo dessas cianobactérias. Atualmente, né, como falei, o reino Monera ele é dividido, foi substituído por dois grupos, né, o das eubactérias, né, que foi o que eu comentei, que engloba as bactérias verdadeiras e as cianobactérias, que são as principais, né, desse grupo, né, e tem outro grupo que foi dividido, que são as arqueobactérias ou árqueas, né, que são algumas espécies que vivem em ambientes extremos, como em altas temperaturas, como próximo a vulcões, geysers. Então, né, alguns cientistas, né, dividiram, né, o reino Monera, né, alguns cientistas não consideram que fazem só parte do reino Monera, então dividiram entre esses dois grupos, eubactérias e arqueobactérias. Os principais, né, desse grupo, que é as bactérias e as cianobactérias, e as arqueobactérias, que é o grupo que vive em ambientes extremos, em altas temperaturas. Como expliquei, né, além podem ser boas, né, de benefício, né, para o ser humano, as bactérias podem causar doenças também. Então,
eu citei aqui algumas doenças, né, alguns exemplos das principais, e futuramente, né, poder falar sobre cada uma, né, de forma individual, mas assim, no geral, as principais doenças, né, que as bactérias podem causar são, ó, por exemplo, botulismo, causada pela bactéria Clostridium botulinum, que é encontrada no solo, né, em alimentos de origem vegetal e animal. Cólera, uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae. Coqueluche, que é uma doença respiratória infecto-contagiosa, ela é causada pela bactéria Bordetella pertussis. Difteria, uma doença causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae, causada também por contaminação, né, por ingerir, né, alimentos contaminados, né, também. Hanseníase, que antigamente era chamada lepra, né, mas já é um termo que não é usado mais, hoje se fala hanseníase, uma doença crônica, né, que pode causar insensibilidade na pele, podendo, no pior caso, causar até amputações, né? Por isso que é importante um diagnóstico precoce, né? E prevenção, né, também. E essa doença é causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Temos também pneumonia, que é uma doença respiratória, que é infecção, né, nos pulmões, causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. E uma das principais, né, a tuberculose, que também é uma doença respiratória, infecto-contagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que ela é muito conhecida, né, conhecida como bacilo de Koch. Então, essas são alguns casos, né, de algumas doenças que as bactérias podem causar. E uma forma de tratamento, né, para doenças causadas por bactérias, né, que é muito importante lembrar, são os antibióticos, né, através de antibióticos, né, são os principais tratamentos para esses tipos de doenças. Só que é importantíssimo tomar esses antibióticos sempre com recomendação médica e nunca assim parar na metade do tratamento, ou então tomar mais do que devia. Tem que ter sempre acompanhamento médico para não correr o risco do que eu falei antes, que é da bactéria acabar se fortificando e criar resistência a esse antibiótico. Então tem que ter sempre acompanhamento médico, né? Nunca parar no meio, né, o tratamento, para a bactéria não ficar resistente, né? Então, esse daqui é um resumo, né, sobre o reino Monera, né, as principais... aqui é um resumo, né, as principais características, né, desse reino. Espero que tenha conseguido explicar, né, direitinho. Obrigada por ter assistido até aqui. E tchau, tchau. Ah, e não se esqueçam, né, compartilhem, deem like se gostarem. Valeu. Tchau, tchau.